Vocês viram esse caso da menina de 14 anos que faleceu depois de fazer uma cirurgia estética sem o consentimento do pai, mas com a autorização da mãe, inclusive sendo realizada essa cirurgia pelo padrasto? Pois é, gente, isso aconteceu no México. A mãe resolveu dar de presente para a filha essa cirurgia. Ela ia fazer implante de silicone, lipo e aumento de glúteo. O pai não sabia de nada. A mãe ligou para o pai e falou: olha, ela pegou Covid e vai ter que ficar um tempo de quarentena. O pai falou: não, tudo bem. E ele não sabia de nada. Essa menina teve complicações depois desse procedimento estético, chegou a ficar em coma e depois teve morte cerebral. Mas a mãe falando sempre a todo momento que ela estava com Covid, depois ligou para o pai e falou que ela estava internada, que tinha piorado devido ao Covid. Inclusive, quando ela faleceu, constou na certidão de óbito o falecimento devido ao Covid. O pai ali, né, não tinha nem condições de perceber nada. E aí, quando foi o velório dessa menina, algumas parentes, né, perceberam que ela estava com seios maiores. E aí, o pai, então, sem alarde, pediu para que todo mundo saísse da sala para se despedir da filha. A mãe teve ali um pouco de resistência, mas acabou saindo. E ele ficou naquela sala junto com a mãe, a irmã e a cunhada. E eles perceberam que estavam com marcas debaixo do seio de cirurgia. Foi aí que ele entendeu que tinha alguma coisa errada, que algo estava sendo escondido pela mãe. Então, eles fizeram a autópsia do corpo, né, identificaram os procedimentos e que a causa da morte não era Covid, né, mas a morte cerebral. E aí, gente, eu paro para falar com vocês aqui sobre o quanto de importância estamos dando para a estética e esquecendo da nossa saúde, né? Uma menina de 14 anos se propôs, se sujeitar a fazer um procedimento desse tipo. É claro que a mãe, tenho certeza que agiu da melhor forma, né? Quis presentear, fazer um agrado para a filha. Mas os adultos, eles precisam ter essa consciência. Aqui eu venho falar sobre a questão da guarda, porque o adulto, ele é responsável por aquela criança, aquele adolescente, garantir a sua segurança, né? A mãe deveria falar: olha, minha filha, com 18 anos você faz, quando você ficar mais velho, você decidir por si só. E aqui vale lembrar que lá no México nós não temos lei que fale sobre o mínimo de idade, né, de procedimentos estéticos, e que inclusive parece que esse padrasto da menina é um bom cirurgião, um cirurgião renomado, mas que a mãe participou do procedimento estético não sendo enfermeira. Então, a questão da guarda é uma responsabilidade que os pais têm, ou quem detém essa posição de estar ali sendo guardião de uma criança ou de um adolescente, de que as consequências dos seus atos vão implicar seriamente nas crianças. E o fato, inclusive, dela não ter falado nada com o pai, ter escondido isso desde o início, né, só agrava toda a situação. A gente sabe que eles tinham uma guarda compartilhada e que, em muitos casos, a guarda compartilhada acaba sendo guarda unilateral porque a outra parte não se interessa, mas é obrigação dos pais, principalmente quem tem a guarda, de comunicar, de avisar, ainda que o outro não tenha interesse, de cumprir o seu papel, porque a gente tem que pensar sempre no bem-estar da criança e do adolescente. E aí acontece essa fatalidade, uma tristeza muito grande para o pai, para a mãe, para toda a família, porque eu tenho certeza que a mãe nunca imaginou que uma situação dessa fosse acontecer, e aí a gente tem que esperar agora as próximas notícias para ver como vai ser o desenrolar dessa história. E aí, você sabia disso? O que você acha dessa situação? O que você acha da mãe ter autorizado, do pai não saber, do padrasto ter realizado esse procedimento? Enfim, é uma notícia chocante. Deixa aí para mim nos comentários o que você acha.